Muito bem. Unidade 6, comunicação e expressão, modalidade assíncrona, coerência textual e argumentação. Exemplos pontuais e análise comparativa. Coerência textual. A coerência textual está relacionada à articulação de ideias. Então, para que nós possamos ter coerência textual, temos vários elementos de coerência, que são conhecimento de mundo, conhecimento partilhado, inferência, focalização, informatividade, intencionalidade e aceitabilidade e intertextualidade. Todos podem ser verificados em COC. Esses elementos já foram discutidos nas unidades 1, 2 e 5. Vamos ver um exemplo extraído das unidades referidas. As empresas de software geram muitos postos de trabalho. Por isso, essas organizações são importantíssimas para a sociedade. Assim, sua existência moldou o mundo como conhecemos. Notem que o que está grifado em azul, né, está previamente substituído por um elemento de coesão, o que gera coerência textual. Então, as empresas de software são substituídas por essas organizações, que são substituídas por sua. Então, funciona muito bem, está aí. No outro exemplo, nós podemos notar que as empresas de software foram substituídas por essas naves, que são de categorias completamente diferentes. E o pronome suas, fora do padrão gramatical. Vejam como ficou. As empresas de software geram muitos postos de trabalho. Por isso, essas naves são importantíssimas para a sociedade. Assim, suas existência moldou o mundo como conhecemos. Então, vocês já notaram que tem um problema de concordância. E vocês já notaram que tem um problema grave aí de coesão referencial, que são essas naves, que não tem a ver com empresas. Notem, a coesão textual gera um problema de coerência, né? O texto ficou incoerente. Bom, tomando o mesmo exemplo, nós poderíamos também usar, em vez da coesão referencial, né, a retomada de elementos, usar uma modificação nos elementos de coesão sequencial, que é o que está acontecendo aí, indicado em vermelho. Notem, as empresas de software geram muitos postos de trabalho, porém, essas organizações são importantíssimas para a sociedade. Dolorosamente, sua existência moldou o mundo moderno como conhecemos. Notem que o porém não tem a ver com os sentidos mobilizados, porque se geram postos de trabalho, que é uma coisa boa, elas deveriam ser importantíssimas. Então, o porém, né, conjunção adversativa, não funciona bem aí. Teria que ser um por isso, assim sendo, dessa forma, entre outros. O dolorosamente, advérbio, também não se encaixa bem aí, como vocês devem ter notado, porque não tem a ver com os sentidos mobilizados. Vejam, se colocarmos isso dentro de um contexto específico, pode ser que fique plausível, mas da forma como está, não ficou bom. Então, está incoerente. A argumentação, por sua vez, depende de elementos de argumentação, né? Os tipos de argumentação, que são os pragmáticos, né? Tem a ver com o horizonte de expectativas da esfera a qual você pertence. Se você está numa esfera de alunos, há um horizonte de expectativas. Se você está numa esfera de engenheiros, há um outro horizonte de expectativas, né? Existem os argumentos consensuais, né? Como o próprio nome diz, tem a ver com o consenso, os valores e crenças universais. Então, se você diz, os rios jamais devem ser poluídos, os mares jamais devem ser poluídos, ou o meio ambiente não pode ser poluído, né? Quase todo mundo, né? Se não todo mundo, quase todo mundo vai concordar com isso. Então, é consensual, né? Quase que no mundo todo. Bom, esses todos têm a ver com os elementos de coesão que nós já discutimos, que são o conhecimento de mundo e conhecimento partilhado. Tem a ver com o que todo mundo conhece sobre o mundo e, mais do que isso, sobre o que todo mundo conhece de modo muito similar em relação ao mundo e ao mesmo tempo, que é o conhecimento partilhado. Existem também os argumentos comparativos. Para esse caso, você precisa de dois exemplos, né? São dois casos para que você possa comparar um com o outro. Vou dar um exemplo novamente
da poluição dos mares, rios e meio ambiente. Se você precisa reciclar os equipamentos de informática para que eles não poluam lençóis freáticos e rios e mares e florestas e etc., é necessário que essa reciclagem seja sustentável. Então, os dois casos podem ser apresentados como faz-se a reciclagem sem pensar na poluição que isso gera, e faz-se a reciclagem pensando na sustentabilidade, né? E esses dois casos podem ser comparados. Existe também o argumento de exemplificação. Você escolhe apenas um exemplo, dá um exemplo pontual, um que seja absolutamente plausível, aceitado e cientificamente comprovado, né? Um caso comprovado, e então você consegue argumentar de modo eficiente, né? Para tanto, no caso da reciclagem, você precisaria dar o exemplo de uma empresa que opera atualmente e que oferece muita eficiência na reciclagem, ou seja, quando recicla, gera muito pouca poluição em relação a outras que também fazem o mesmo, né? Aí está. Em muitos casos, todos esses argumentos, esses tipos de argumentos se complementam. Não há condição de, em um artigo científico, em uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, uma matéria de jornal, uma matéria de uma revista, você ter apenas o tipo pragmático, só o consensual, só o comparativo, só o exemplificado. O que você encontra normalmente é a mistura entre eles, né? Eles coexistem, alguns deles, em alguns desses tipos de textos citados. É importante lembrar que a argumentação é diferente de persuasão. Muitos autores consideram como sinônimo, não é, né? Como considerar o conceito de empresa e organização como sinônimos. Às vezes são, às vezes não. Então, a argumentação ela é vinculada à questão objetiva. A persuasão ela é mais subjetiva. A argumentação está ligada mais à razão, a persuasão à emoção. Tal como exemplificado há pouco, né, nós temos, por exemplo, a se considerarmos dessa forma, a argumentação ligada à objetividade e à razão e a persuasão à subjetividade e à emoção, teríamos na primeira frase a reciclagem de equipamentos de informática reduz a poluição de lençóis freáticos, rios e mares. Em princípio, todos vão achar bom, ou quase todo mundo no mundo, né, no planeta, vai achar isso muito interessante. Mas muitos não sabem que a reciclagem, o processo de reciclagem também polui, né? Consome energia elétrica, consome, às vezes, lenha, carvão, entre outros, para que isso possa ser feito. E esse processo gera poluição, né? Então, a reciclagem tem que ser sustentável, pelo menos. Então, está ali a outra frase: embora reduza a poluição de lençóis freáticos, rios e mares, o processo de reciclagem de equipamentos de informática também gera poluição. Notem que, levemente, de uma forma bastante sutil, a primeira está muito mais vinculada à persuasão, só falamos das coisas boas. A segunda já está mais vinculada à argumentação. Você tem uma coisa boa, mas você tem uma contraparte, né? Algo que deve ser considerado. Considerem isso sempre que tiverem a necessidade de argumentar.